Vamos lá? Vamos continuar então a nossa enquete. O que a gente falou na nossa enquete? Falando de endurecimento de coração, né? A gente vai desvendar isso daí. Você deve pensar, Rose, Deus endurece o coração do homem? Porque a Bíblia fala que ele endureceu o coração de Faraó, e tá mesmo aqui, ó. Até achei a passagem. Êxodo 4:21. No finalzinho dele diz assim: Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Quer dizer, já tinha avisado que ele é que endureceu o coração. Aí no 7:13, depois que Deus disse que ia endurecer, você vai achar assim: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos lá. Vamos entender, né? Existem algumas palavras que elas se encontram dentro das Sagradas Escrituras que não é uma heresia a gente dizer que elas não estão bem colocadas, mas o sentido que elas estão é diferente do que a gente conhece. O que é endurecer? Né? Você vai lá e pega a forma e põe gelo, põe água, né? Filtradinha lá e coloca na geladeira, no congelador. Você vai retirar e vai colocar no seu suco que está quente. O gelo endureceu, enrijeceu. É tornar duro, certo? Então, endurecer vocês conhecem dessa forma que é tornar duro. Beleza. Só que no hebraico, a palavra endureceu, até copiei aqui para que não faça confusão. No hebraico, a palavra coração no hebraico significa lebi ou lebi. Lebi. É coração. E endurecer no hebraico, ele é traduzido por duas classes de palavra, tá? Que se a gente juntar, a gente vai entender o que Deus fez com Faraó. Então, essas duas palavras hebraicas significam kabed hazak. Ou, eu não sei, eu não lembro direito a pronúncia no hebraico, mas acho que é isso mesmo, kabed hazak. Kabed hazak. K-A-B-E-D, que significa pesado. E R-A-Z-A-Q, que significa força. Então, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é como se Deus tivesse pesado o coração de Faraó, posto o coração de Faraó numa balança e fez força para ver como é que estava o coração de Faraó. E ele viu que o coração dele era mau. Então, Deus só pôs o endurecimento no coração que já era ruim. Tá entendendo? E a gente às vezes não entende alguns processos que a gente passa na vida, mas é porque Deus já tá sabendo de tudo. Às vezes você quer aquela porta de emprego, ela não abre nunca, mas Deus já pesou o coração daquele que vai ser o seu chefe e sabe que ele vai ser desonesto com você, que ele não vai te pagar na data correta. Às vezes a gente quer porque quer, não, eu quero fazer aquela faculdade. E Deus já pesou que aquela faculdade ela não vai ter um grande reconhecimento no mercado e talvez você não vai conseguir um emprego tão facilmente, não vai ser fácil, pode ser que você se frustre e se afaste do Senhor porque escolheu a faculdade que não é tão bem como é que se diz? Tem tantas oportunidades como talvez outra, tá me entendendo? Então, às vezes as coisas acontecem porque o Senhor ele já pesou primeiro e viu. Quando diz que Deus ele pesou o coração de Faraó, ele já viu que era mal. Vamos ver algumas referências para a gente entender esse pesar? Por exemplo, em Levíticos 19, 35 e 36, você vai ouvir falar sobre não cometer injustiça, usar a balança honesta. Daniel 5, Mené, Tekel, lembra dessa passagem que disse, pesado foste na balança, né? Mas ao mesmo tempo que diz que a pessoa foi pesada na balança, ela foi achada em falta. Romanos 9 diz que Deus ele se compadece de quem ele quer e ele endurece também, né, a quem ele quer. Ou seja, ele quis endurecer a Faraó para cumprir os seus propósitos através da vida de Faraó. Então, o sentido de que Deus endureceu o coração de Faraó significa que ele pesou o coração e viu que o coração dele já era duro, já era mau, ele já tinha inclinação a não ceder, a não aquele camarada obstinado, teimoso, né? Igual Israel foi por tantas vezes e eu e você às vezes somos com Deus. Assim o Senhor ele pesou o coração, né? E fez ele passar aquele processo todinho, mas Deus já sabia que ele não ia deixar o povo ir, ele não ia sossegar, que ele ia perseguir, que ia ser aquilo tudo que a gente sabe que aconteceu com o povo santo do Senhor, com os escolhidos de Deus.
Beleza? Ficou entendido então? Deus não endurece o coração de ninguém. Ele só pesa e vê que a pessoa não presta, digamos assim. Isso poderia mudar? Poderia, certo? Ele teve o livre-arbítrio, ele teve as chances, né? Mas o Senhor, ele pesou o coração dele e viu que em meio a tantos sinais, né? Deus já conhecia, Deus na sua onisciência já sabia que ele não ia voltar atrás. Já viu aquelas pessoas que, não, eu sou ateu, pronto e acabou, e nunca que aceita Jesus, né? Talvez precise ir para um leito de hospital com uma doença no estágio, né, final, para poder reconhecer a Deus como seu Salvador. Já viu? Teve várias pessoas assim. Quantos bandidos, quantos milicianos, quantas pessoas da vida errada que no último suspiro aceitam. Eu soube recentemente de uma pessoa, não vou citar o nome porque vocês conhecem, que no último suspiro veio a Cristo, aceitou a Jesus, né? E então, quer dizer, olha que coisa linda, né? Então pode no último momento sim, mas por que não antes? Porque a gente não vem para Jesus agora, porque a gente não toma posição agora, não faz coisas boas para a obra do Senhor agora, né? Então que a gente fique a pensar nisso, tá? Mas isso aí não é desafio para vocês, eu vou lançar o desafio daqui a pouco. Vamos continuar com um pouquinho de Êxodo, vocês querem saber mais? Em Êxodo a gente vai ter ali os 10 mandamentos, a passagem do Mar Vermelho, as 10 pragas, lembra? Piolho, gafanhoto, morte de animais, úlcera, rãs, eu não lembro de cabeça todas, mosca, chuva de saraiva, morte dos primogênitos, só faltou 2, gente. Faltou só 2 agora, que eu não lembro. Mas o rio Nilo, né, se tornando em sangue. E qual era a outra? Deixa eu ver se eu acho aqui essa passagem. Ó, a primeira praga, água virando sangue. Segunda, das rãs. Terceira, dos piolhos. A quarta, das moscas. Quinta, peste dos animais. 6, das úlceras. 7, da chuva de saraiva. 8 dos gafanhotos, 9 das trevas, né, que fica em trevas, tudo escuro, e 10 a infelicidade da morte dos primogênitos, né? E foi quando foi instituída a primeira Páscoa, lembra? Passa, né, mata um cordeiro, passa ali, né, o sangue nos umbrais da porta. Foi a ordem aos hebreus. E o espírito da morte vai passar e vai matar todo o primogênito. Mas aonde tem o sangue do cordeiro, a morte não vai chegar. Isso aí já tipificava, né, já estava apontando para que o sangue de alguém fosse nos livrar da morte, né? Já estava apontando para Jesus. Lembra? E ali houve a passagem do Mar Vermelho, Faraó não foi lá, perseguiu e passou, Miriam cantou, né? Depois disso, aí a gente vai ver as águas amargas de Mara se tornando doces, Deus mandando carne do céu, Deus mandando o maná do céu, Deus fazendo várias coisas no meio do povo, Deus chamando Moisés para o Sinai, dando revelações a eles. Quando ele descia, o rosto dele resplandecia e ele ouvia a voz de Deus. Ali ele teve a revelação das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Vamos falar dos 10 mandamentos, não cobraria isso não, mas só para vocês saberem que os 10 mandamentos está em Êxodo, capítulo de número 20, tá? Ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a essas imagens. O primeiro é não ter outros deuses, o segundo é não fazer a imagem, nem se encurvar a ela. O terceiro é não tomar o nome do Senhor em vão. O terceiro, o quarto é lembrar do dia do sábado, né? Para poder santificar o sábado. O quinto, honrar pai e mãe, tá vendo? Isso é mandamento, para que se prolongue os nossos dias na terra. 6, não matar. 7, não adulterar. 8, não furtar. 9, não dar falso testemunho. E 10, não cobiçar nada que é do nosso próximo, seja a casa dele, seja a mulher, o servo, os animais, coisa alguma dele, nenhum bem que o nosso próximo tem. Aí para quem tem inveja, né, das coisas do alheio, ó, Deus condena isso, tá? E também Deus deu uma das revelações também lindíssimas, né, que foi a revelação do tabernáculo, que depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso,
tá? Próximo vídeo eu vou vir com um resumão de Êxodo, que é o que realmente interessa a gente saber. O que eu cobraria aqui nessa prova? O nome de Moisés só, tá bom? Eu não vou cobrar nada disso que eu falei com vocês, somente o nome de Moisés, que eu iria cobrar. E Êxodo, que significa saída, a gente já aprendeu. Próximo vídeo a gente vai com um resumão aqui de Êxodo e aquilo que eu falar que é importante, que é bizu, vocês se liguem, tá bom? Beijo.